Boa noite, Brasil! Mais um programa Liderança News, nessa quarta-feira, ao vivo, com chuva, numa boa parte aí do estado de São Paulo. Mas que bom que você está aí, que bom que você já se conectou conosco. Eu estava aqui agora há alguns instantes conversando no chat com o Douglas Carreteiro, lá de Campinas, e com mais uma galera que está conectada aqui. O Fábio já chegou, José Ricardo Zanini, Edna Maria de Mello, Eduardo Ramos e muita gente boa aqui. Eliana Santos, e sejam todos muito bem-vindos. E é claro que esse programa não seria o mesmo se não tivesse aqui a minha querida companheira de Liderança News, Roberta Assis, diretamente de Ribeirão Preto para todo o Brasil, né, Roberta? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, é um prazer enorme tê-los aqui de novo, né? Toda quarta-feira, às 20h30, estaremos aqui com um novo tema, né, Wagner? Hoje, nós vamos falar aí do perfil comportamental do líder, e para quem não me conhece ainda, meu nome é Roberta Assis, né? Sou formada em gestão de empresas, né? Tenho MBA em gestão de empresas, e atuo aí como coach em desenvolvimento de líderes, liderança. E eu e o Wagner estaremos apresentando aqui para vocês alguns perfis, né, que alguns líderes possuem e também o estado de poder do líder. Mas primeiro eu quero dar as boas-vindas a vocês, né, Douglas de Campinas, São Paulo, nós temos aqui Eliana Santos de Ribeirão Preto, né? Sejam bem-vindos, Charles Martins, Reginaldo. Não esqueçam de curtir aqui, tá? No nosso canal, para que vocês recebam o convite para nossos próximos programas, né? Então, é muito importante que vocês cliquem aqui para curtir e para receberem aí o convite para os próximos programas. Hoje, né, o Wagner, ele vai começar falando aí um pouquinho sobre alguns perfis comportamentais, né? Então, eu queria primeiro, né, Wagner, que você se apresentasse aqui para o pessoal, porque eu sei que tem muitos que já estavam em outros programas, mas a cada programa nós temos novos convidados, né? Então, que você se apresentasse e depois começasse a falar para a gente um pouco sobre um perfil de líder que eu acho muito interessante, que é o perfil analítico. Então, Wagner, primeiro, vamos lá, né? Quem é o Wagner? Conta um pouquinho aqui pra gente. Legal, Roberta. Cara, eu estou muito feliz hoje com esse tema, como sempre, né? Eu sou um entusiasta do tema liderança. Para quem ainda não me conhece, eu estou aqui em Rio Claro, me chamo Wagner, sou gestor de segurança, já são 15 anos de experiência, né, no segmento de segurança privada. Nesses 15 anos, sempre à frente de uma equipe de trabalho, formando, desenvolvendo pessoas. Também atuei 11 anos na Academia de Formação de Vigilantes, já participei do treinamento de mais de 5.000 profissionais de segurança privada, mais de 300 líderes, né, posição que eu tenho muito orgulho de ter ocupado. E até hoje, né, Roberta? Continuamos a nossa jornada, né, para ajudar os profissionais de segurança privada, ajudar as lideranças a desenvolverem o seu melhor potencial, desenvolverem as suas equipes de trabalho, porque, afinal, o nosso mercado precisa muito, né, Roberto, desse desenvolvimento, desse progresso, desse avanço. Então, é muito importante que você esteja conosco, compartilhe essa live com os seus amigos, com os seus companheiros de trabalho, lá no grupinho da família, né? Manda aí o aviãozinho, compartilha aí, porque é sempre bom, né? São temas que sempre nos ajudam e agregam informação de valor, informação que você vai poder colocar em prática amanhã, lá no seu trabalho, e com certeza vai te ajudar, vai te posicionar diferente, né, dentre aí a sua equipe de trabalho, né, Roberto? Então é por isso que a gente preparou esse tema de hoje. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Juliana Santos, a Gigi Carvalho também está aqui. Jadson Pereira, o Jonathan lá do Rio de Janeiro. O Douglas aqui escreveu no chat, Roberta, para o pessoal deixar o like, para o pessoal não esquecer de deixar o like. Muito obrigado, Douglas. Bela lembrança. Então, pessoal, aproveita aí,
Quando você clica no like, você está dando um recado para nós e para o YouTube. Você está dizendo se você está gostando do conteúdo, está dizendo para o YouTube, ó, entrega para mais gente aí, convida mais pessoas, que o papo tá legal. Então, isso ajuda bastante. E se inscreve aí no canal também do professor Teane Silva, para você ser avisado, como a Roberta falou. Roberta, abertura feita, né? Vamos para o que interessa? Senão o tempo fica curto aqui, né, Roberta? Hoje Sim. A gente se propôs aí a falar né, dos perfis, né, de liderança, do perfil comportamental do líder. Para mim é um tema fundamental. Eu confesso, Roberta, que tive contato com essa matéria, com esse conteúdo, com essas ferramentas há mais ou menos uns 7 anos atrás. Até então, nos meus 20 anos, né, eu tenho 15 anos de segurança privada em cargos de liderança, mas já tinha outros 5, né, em outro segmento. Então, são 20 anos, né, de trajetória, e só há 7, olha só como é novo, né? Só há 7 anos que eu tive contato com essa ferramenta. Mas eu posso dizer, Roberta, que transformou, né, o meu estilo de liderança. E alguns de vocês vão falar assim, pô, Wagner, isso que você está falando, eu faço. Pois é, eu descobri que eu também fazia algumas situações que eu vou comentar com vocês aqui, eu também fazia, mas fazia de forma intuitiva. O que significa isso? Sem saber, na verdade, o poder que tinha, né, que essas técnicas tinham e o poder de impactar as pessoas, né? Então, conforme eu fui me desenvolvendo, fui aprendendo, né, Roberta? Isso potencializou muito os resultados. É isso que você vê, Roberta, quando nas técnicas de coaching também, né, quando você está aí cuidando das equipes que você dá assessoria, acho que é mais ou menos esse o caminho, né? Quando a gente descobre as ferramentas, a gente entende o poder de impacto, né? Sem dúvida, Wagner. Nas minhas sessões de coaching, né, de liderança, sempre o primeiro passo é identificar o perfil daquele líder que eu estou começando a desenvolver, né? Eu preciso identificar qual perfil que ele está, né, que ele está atuando, em qual desses perfis que você vai comentar que ele está encaixado, para que eu possa desenvolver nele técnicas e ele possa o quê? Dar uns ótimos resultados, né? E se tornar o líder ideal que as empresas precisam no dia de hoje. Então, eu sei que você vai falar um pouquinho de cada perfil e eu vou falar um pouquinho também, né, sobre o poder, né, de cada líder, né? Que estado de poder que ele está. Porque nós também mudamos muito estados de poder, né? Então, em um dia eu posso estar num estado de poder positivo e no outro dia eu posso estar num estado de poder negativo, tá? Então, ao mesmo tempo que nós vamos hoje ensinar e falar sobre o perfil comportamental, nós também vamos falar sobre os estados de poder que os líderes podem apresentar. E como atuar, né? Vamos supor, se eu tenho um líder que está em determinado estado de poder, como que eu vou reagir com esse líder, trabalhar com esse líder de uma maneira amigável, de uma maneira que eu não vou bater de frente. E também esses estados de poder que eu vou falar depois, não é só o líder, né, Wagner? As pessoas da equipe também podem estar em diferentes estados de poder, e isso vai influenciar totalmente no resultado. Então, como reagir com as personalidades diferentes, que podem estar em estados de poder diferentes, como reagir com essas pessoas, ou sejam elas da equipe, ou sejam elas o próprio líder da equipe. Mas eu acho que primeiro, né, o que todo mundo quer saber, né, é que você fale um pouquinho aí do perfil comportamental de um líder analítico. O que é um líder analítico? Que características que um líder analítico tem? Se ele tem características positivas, se ele tem características negativas. Fala aqui um pouquinho para a gente. Legal, Roberto. Foi muito interessante essa abordagem que você fez. Hoje o pessoal vai ter dose dupla aí de conteúdo, né? Sim. Mas eu vou seguir aqui o plano de trabalho de hoje, né? Eu vou trazer uma linha, tá? Uma linha de raciocínio para vocês, uma metodologia, tem várias, né? Tem várias metodologias. Às vezes talvez vocês conheçam isso que eu vou falar com outros nomes, e tá tudo bem, é normal,
né? Mas e o conteúdo que eu vou trazer está com base no texto, né? Nas pesquisas de Carl Jung, né? Carl Jung, ele que pesquisou, ele que desenvolveu, ele que observou, né? Fez todo o trabalho de observação, né? Dessa metodologia, e é o que eu vou trazer para vocês aqui hoje, tá? Então, não estou falando da minha cabeça, não estou inventando, estou dando a fonte aí para vocês continuarem a linha de estudo de vocês. Mas o que a gente aprende com essa metodologia? Que todos nós que estamos aqui, né, nesse momento, nessa terra, seres humanos, né, a gente tem uma linha de pensamento, de comportamento parecida, tá? E aí, ela foi dividida em 4 partes. A pesquisa, a metodologia desenvolvida dividiu os estilos comportamentais em 4 partes. Que o primeiro que eu vou trazer para vocês aí hoje, e eu sugiro que vocês peguem uma canetinha para anotar e um caderno. É sempre interessante fazer anotações, porque você pode não memorizar tudo, mas você pode dar uma lida no final. E no final da live de hoje, Roberta, tem uma surpresa que eu não contei nem para você ainda, mas vou contar ao vivo aí para todo mundo no finalzinho, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro perfil comportamental, que a Roberta questionou, perguntou, nos trouxe, é o que é identificado como analítico. Então, o primeiro passo para um líder, né, para uma pessoa que está desenvolvendo a sua liderança, que está aí trilhando, né, o que está se preparando para assumir uma liderança, ou já é líder, é reconhecer o seu perfil comportamental. Isso é extremamente importante. Como é que você vai interagir com as pessoas se você não domina o processo que começa em você? É um pouco mais difícil, você concorda? Às vezes, como eu falei, a gente faz intuitivamente, mas é importante você ter domínio da informação. Com o domínio da informação, você regula a potência que você vai usar, a profundidade, e você tem uma dimensão mais exata do impacto que isso causa nas pessoas e, consequentemente, o resultado que você pode obter com isso. Então, o analítico, Roberta, ele é uma pessoa, ele é um líder que gosta e precisa dos detalhes. O modo de pensar dele, o modo de decidir, a maneira com que ele organiza, né, as coisas, o trabalho dele, a rotina dele, é de uma forma detalhada. Ele precisa de informação, ele precisa se munir de informação, ou externa, que alguém traga a ele, ou que ele mesmo vá buscar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa, de um colega de trabalho, isso serve para todos nós que estamos aqui, mas o líder vai poder usar em especial essa ferramenta, né, essa técnica, né? Então, o analítico, digamos que você passe para ele uma atividade, né, chame lá o seu líder, ou o líder que vai chamar a sua equipe de trabalho, e ele tem lá uma pessoa analítica, ele vai passar a informação, né, ou ele precisa receber informação com muita riqueza de detalhes. Então, por exemplo, olha, líder, eu preciso que você chame a equipe e que você converse com ela, porque eu preciso que essa equipe, a partir de amanhã, se comporte de uma maneira melhor. Tá? Para o líder, para a pessoa que é analítica, né, esse tipo de abordagem fica meio vago. Né? A pessoa que é analítica, Roberta, ela precisa de mais informações, porque na cabeça dela, qual é o que está rolando na cabeça dela? Ah, mas eu preciso que esse pessoal precisa trabalhar melhor, mas melhor como? Melhor em quê? Então, mas como que eu vou falar com eles? Eu vou falar com eles hoje, mas é para quando isso? Mas e aí? Mas e se a pessoa, e se o pessoal não comparecer? E se, ele começa, sabe? Ele começa e se, então, mas precisa não sei o quê, mas vai ter, eu vou falar. Então, ele começa a questionar, ele fica inseguro muitas vezes por conta disso, porque aí não tem todas as informações, e a chance de não acontecer um bom resultado a partir dessa tarefa, dessa missão que foi passada para esse líder, por exemplo, é grande. Porque a maneira com que foi colocado não é a maneira na qual, no mundo dele, no mundo comportamental dele, faz sentido. Sim. Porque para ele falta partes da informação.
Deu para entender, Roberto? O pessoal que está nos acompanhando aqui, né, que está aqui no chat conosco, conseguiram pegar esse raciocínio de como funciona a cabeça do analítico? Analítico precisa ler manual, analítico precisa receber por escrito, analítico gosta dos detalhes e agir sem as informações causa insegurança e muitas vezes compromete a operação, Roberto. Então, Wagner, é bem detalhado isso, né? Ele é detalhista, ele quer detalhes para trabalhar, ele quer todas as informações, mas você concorda que no mercado de trabalho atual, nem sempre nós vamos ter todos os detalhes para trabalhar, né? E às vezes aquela empresa ela precisa de atitudes, ela precisa de resultados rapidamente, né? Então, assim, eu vejo, né, um líder analítico, às vezes colocando tanto empecilho, né? Ah, mas falta essa informação para eu poder fazer alguma coisa. Não, falta essa, falta aquela. E a empresa não tem esse time, né, Wagner, para poder, né, esperar e às vezes nem ela tem todos esses detalhes para passar. E aí ele acaba por ficar só analisando e não tem ações, não é, Wagner? Pois é, e isso acontece, Roberta, acontece, e por isso que é muito importante que a liderança que está aqui, que está no nível de gestão, que está ali nos cargos de direção da empresa, né? Então, essa alta gerência, né, que está com essas equipes na mão, precisa trabalhar de forma a encaixar cada membro da equipe numa posição ou numa tarefa que ele consiga desempenhar bem a partir do perfil profissional. É lógico, Roberta, que esses perfis, né, ele não é único. Por exemplo, o analítico não é 100% analítico, né, mas o traço predominante do perfil comportamental dele é analítico. Ele normalmente age, se comporta, fala, escreve dessa forma, né? É fácil reconhecer um analítico. Então, quando você faz uma pergunta para a pessoa e ele fala assim, cara, preciso dar uma pensada nisso. Pô, cara, legal, mas eu preciso ver. Ah, eu preciso analisar. Puxa, eu preciso estudar isso. Pô, legal. Ah, eu vi isso escrito. Então, quando ele começa a falar de analisar, estudar, que precisa pensar, que vai ver, quando você percebe que a pessoa, ela usa esse tipo de palavras na resposta, já é um indicativo enorme de que esse cara é um cara analítico. E para ele as coisas vão funcionar bem se você der várias informações a respeito da tarefa. Então, de repente, Roberto, tem os pró e contra, o analítico não costuma entregar trabalhos rápidos, tá? Isso que você colocou é muito importante, porque aí a alta gestão tem que estar de olho nisso. Ele é bom para umas coisas, é menos, né, hábil para outras, mas quando você precisa desenvolver uma tarefa que não permite erro, que precisa ter uma riqueza de detalhes, que precisa ser conduzida com cuidado e com atenção, o líder analítico é um cara fundamental. É um cara fundamental, desde que você não tenha tanta pressa, como você colocou, para entregar a missão. Ótimo. E aí, Wagner, então eu vou começar a falar um pouquinho dos estados de poder também, né? Porque legal. Além do perfil comportamental, né, que pode ser analítico, e aí, pessoal, é muito importante vocês irem anotando os detalhes, irem identificando também vocês. Peraí, qual perfil eu estou mais me encaixando? Vocês podem ter mais de um tipo de perfil, mas tem aquele preponderante, aquele mais exaltado, tá? E aí, né, fazendo uma ligação com o perfil comportamental, eu queria falar do estado de poder do líder, tá? Eu vou falar de 4 estados de poder. Então, o primeiro estado de poder que eu quero falar aqui é o estado de poder controlador, né? Aquele líder está com estado de poder controlador. O que é isso? Aquele líder com estado de poder controlador, ele quer concentrar todas as atividades nele, só ele que decide, tá? Então, ele não deixa as outras pessoas da equipe darem sugestões, então ele vai se acumulando de atividades, tá? E como ele concentra tudo nele, né? Aquele momento que ele está desta forma, mostra o quê? Mostra que ele é um controlador,
Por quê? Porque ele tem uma insegurança, tá? Então, ele não solta, ele tem medo de soltar informações, ele tem medo de delegar, e aí ele se concentra, né? Tudo ele só que resolve. O que acontece com o líder controlador? Um líder controlador, ele pode atrair, tá? Ou algumas pessoas que vão aproveitar isso, tá? Vão ver, já que ele controla e resolve tudo, então eu vou jogar todos os problemas para ele e eu não vou resolver nada. Então, quando nós estamos no estado de poder controlador, isso não necessariamente só o líder, às vezes eu na equipe também posso estar nesse momento. Se eu mostro que eu que faço tudo e não deixo ninguém fazer, eu vou atrair pessoas, tá? Ou que vão se aproveitar disso, então vão jogar todas as atividades em mim, tá? Ou que vão bater de frente comigo. E aí, como reagir, né, com equipes que podem ter pessoas controladoras ou o próprio líder? Na verdade, a melhor reação quando você está lidando com uma pessoa que é controladora é o quê? É mostrar para ela que ela não precisa saber tudo, que ela não precisa ter resposta para tudo imediatamente, que não tem nada demais um líder ter dúvida de alguma coisa e procurar saber sobre isso. Não tem nada de errado, então ele não precisa ser perfeito. Uma pessoa controladora, ela não se permite errar. E como ela não se permite errar, se algo assim acontece, o que acontece com essa pessoa? Ela se frustra, ela fica nervosa e ela acaba descontando na equipe. Então, para lidar com uma pessoa controladora, mostre apoio, tá? Mostre que está do lado dela, que quer ajudá-la, que sabe da competência dela, só que ela não precisa fazer tudo sozinha. Então, se você for lidar com alguém assim, essa é a melhor maneira de reagir. Agora, se você for bater de frente com o controlador, aí vira uma guerra. Aí é a pior reação, tá? Por isso que eu falo que identificando o poder que a pessoa está, você vai saber como reagir em determinadas situações. E mostrar para um líder controlador ou para uma pessoa controladora que ela pode mostrar o lado humano dela, entendeu? Porque uma pessoa controladora é como se ela não se permitisse mostrar fragilidades, tá? Nossa, se eu demonstrar que eu errei, eles não vão me seguir, eles não vão me respeitar, e essa não é a verdade, tá? Então, este é o poder de controle. Será que vocês que estão aqui nos assistindo podem estar neste poder de controle nesse momento, aí no dia a dia de vocês? Ou estão lidando com pessoas que estão no poder de controle também? Vai se perguntando isso, que é importante saber, não é, Wagner? E achei legal, Roberto, e estou acompanhando o chat aqui. Quando eu olho para baixo aqui, pessoal, estou olhando no chat, tá? E eu vi que chegou bastante gente, o Everson Garcia, Marcelo Pires, meu gerente lá no Grupo Semprel, Mestre Romeu chegou aqui, Irã Lima, Eduardo Jacome, a Lene Aguiar está aqui, boa noite. A Cleide lá de Piracicaba está aqui, Claudomiro Ferreira, Aline Ferreira, Vanderlei Ribeiro, muita gente boa aqui, Roberta. E foi interessante, porque assim, o pessoal está aqui comentando assim, o líder, eu conheço alguém. Mas o mais importante, nesse momento, é você fazer uma autoavaliação, primeiro, para descobrir o seu perfil comportamental e o estado de comportamento que você está no momento. Isso é fundamental que você faça uma autoanálise, tá? Com esses dois parâmetros que eu já trouxe aqui, que a Roberta acabou de nos deixar, né? Que se você for ver, eles se complementam, né? O perfil e o estado, né? Que você está naquele momento. E, Roberta, aproveitando, vou fazer um contraponto aqui. Como a gente falou agora, né? Desse perfil analítico, que é o cara que precisa de informação. Ele não vai interagir legal se tiver, né, faltando partes na história dele, tá? Em contrário disso, aparece um cara denominado pragmático. E quem é esse cara pragmático? Né? O pragmático, ele já é oposto ao analítico. Ele não precisa de muitas informações para executar uma atividade ou uma tarefa. Então, se você volta lá no início, que eu falei assim, líder, olha, eu preciso que você fale com a equipe, preciso que daqui para frente essa equipe performe mais, que entregue melhor o resultado. O pragmático não vai ficar te perguntando como,
por quê, onde, o que ele precisa falar. A única coisa que ele, na verdade, ele entende isso como uma missão dada e missão cumprida, não importa como eu vou lá e vou fazer. Tá? Esse é o cara pragmático. Né? Então, por exemplo, ele vai chamar essas pessoas, ele vai arrumar o lugar, ele já vai combinar o horário, ele já vai bolar uma pauta, ele vai trazer a informação para a equipe e vai acompanhar. Para quê? Para que o líder, né, o gerente dele, o diretor, seja lá a pessoa que pediu a tarefa, para que ela tenha o feedback o mais rápido possível. E aí, como você perguntou antes, mas às vezes o pessoal não tem tempo de esperar o resultado. Esse cara pragmático é o cara ideal para quando você precisa de um tiro curto. Você precisa entregar rapidamente algumas tarefas e alguns resultados. Então, o líder com esse estilo comportamental pragmático, que é o aqui e agora, vamos lá, vamos fazer, estamos junto, deixa comigo, vou te ajudar, é nós na fita, né? Aquele famoso é nós na fita. Então, assim, esse cara é pragmático e ele não precisa de muitas informações. O lado negativo disso é que ele está mais sujeito a erro, em cometer algum pequeno deslize, ele não é muito um cara atento a detalhes, né? Ele é um tratorzinho, vai passando e vai entregando tudo o que precisa, mas sempre fica ali uma coisinha ou outra para depois você ir lá e trabalhar um detalhezinho ou outro que passou batido, porque ele é um cara que entrega resultado muito rápido. Conseguiu pegar, Roberta? Os amigos que estão acompanhando aqui no chat, é muito interessante que vocês façam, como eu propus aqui para vocês, uma autoanálise para enxergar e reconhecer que perfil você está. Fala aí, Roberta, agora um próximo estado, né? Perfil e estado comportamental. Então, esse perfil comportamental que você falou agora, né? Que ele pega a missão e ele corre para a entrega, eu vejo assim, é um perfil muito procurado hoje, né, Wagner? Porque nós estamos com mudanças muito rápidas em que um líder tem que se adaptar muito rapidamente, né? Então, é um perfil de líder aí importante, né? Claro que tem seus pontos positivos que ele entrega rápido e o negativo que ele pode errar. Mas, ao mesmo tempo, nós verificamos que, como as mudanças estão nessa rapidez, não dá para ficar esperando muito tempo. Por isso que esse perfil de líder aí é muito procurado pelas empresas. Eu, como RH, que faço todo o recrutamento e seleção, vejo que as empresas estão procurando muito esse perfil de líder, tá? E agora eu vou falar de outro estado de poder, né? Que podemos estar nesse momento, você que está aí nos assistindo. Ou já estivemos, tá? Porque eu posso falar para vocês que às vezes nós passamos pelos 4 estados de poder, né? E claro que tem o estado de poder melhor, que vai ser o último que eu vou falar, mas nós podemos, em algum momento da vida, sejam como líderes ou equipe, estarmos no estado de poder de destruição. É palavra forte, né, Wagner? Estado de poder de destruição. O que é esse estado de poder de destruição? Será que vocês, né, já ficaram assim ou encontraram pessoas na equipe, os líderes, que nada estava bom? Ele não estava bem com a equipe não estava bem com ele, né? Ele reclamava de tudo, tanto da empresa, dos amigos, dos colegas de equipe, do mundo, tá? Então, é uma pessoa que ela não está bem nem com ela mesma, nem com o mundo, nem com ninguém ao redor. A pessoa que está nesse estado de poder de destruição, ela trabalha de um jeito que ela vai contaminando os demais, entendeu? Ela vai fazendo com que as pessoas também acreditem que nada ali vai dar certo. Essa empresa não vai dar certo, nada aqui funciona. Então, às vezes, a empresa está lá fazendo mudanças, implementando sistemas, treinamentos, e essa pessoa olha e fala, já tentaram implementar isso daqui mais de uma vez e nada deu certo. Essa pessoa que está nesse estado de poder de destruição é uma pessoa que ela precisa ser ajudada a encontrar propósitos, tá? Então, se eu, Roberta, sou gestora de uma pessoa assim, eu vou chamar essa pessoa e vou mostrar para ela o quê? O que já deu certo na empresa, tá? O que está mudando para melhor e fazer com que essa pessoa encontre o quê? Qual o propósito dela? O que ela quer para ela? Porque em determinado momento da vida dela,
ela desacreditou, né? Então, não é que ela desacreditou na empresa, ela também desacreditou nela mesma. Então, ela precisa primeiro encontrar nela a segurança, o propósito de vida dela, para depois dar resultados, tá? Então, mas é difícil recuperar uma pessoa nesse estado de poder? Não vamos dizer que é fácil, né? Não é do dia para a noite. Mas quantos de nós, né, Wagner, não passamos por muita coisa, por muitas decepções e que fez com que ficássemos nesse estado de poder, que é um estado de poder que leva à depressão mesmo, tá? Então, uma pessoa dessa, ela não pode ser, então vou desligar. Ela vai ficar pior, entendeu? Então, aí o que nós temos que fazer é mostrar propósitos, é mostrar soluções e é mostrar que nós acreditamos que ela pode sim dar resultados e a empresa também pode dar resultados para ela. Então, estado de poder de destruição esse, tá bom? Bacana, Roberto. Eu tô vendo aqui que tem vários comentários no chat, já eu vou ler, mas eu queria dar um recadinho que nós estamos no mês de outubro, finalizando, né, Roberta? O mês de outubro, que é o mês onde tem as campanhas, né, para conscientização a respeito do câncer de mama. É muito importante, não é só por conta desse mês, não, né? É sempre bom a gente estar lembrando, cuidar da saúde, né, conversar com as pessoas sobre o tema. É muito importante a gente fazer, né, lembrar as pessoas, lembrar mesmo, né? Como o Roberto falou, as coisas estão tão corridas hoje em dia que as pessoas acabam não conversando sobre isso, acabam não indo com tanta frequência ao médico, e é muito importante que você faça o autoexame e se conscientize e ajude a conscientizar também seus amigos, ok? Não esqueça, mês de outubro e também os outros meses, por que não, né? Campanha contra, né, o câncer de mama, prevenção ao câncer de mama, então é muito importante que você se lembre disso sempre, né, Roberta? Sem dúvida, né? Não vamos deixar de fazer a prevenção, né, Wagner? Não só as mulheres, mas os homens também. Sabemos que as porcentagens são bem menores, mas existem. Então, é muito importante que seja realizado o exame de prevenção e que, né, as mulheres, principalmente, não tenham vergonha, né? Até porque é algo pela sua saúde. E falar em casa, né, com a mãe, com a tia, com a vovó, que eu falo que a avó já tem uma certa idade, quando a pessoa já tem uma certa idade, aí que muitos não querem ir no médico de jeito nenhum. Então, insistam, né? Eu acho que a prevenção aí é pelo bem de todos, então vamos atrás de fazer os exames e aí manter a nossa saúde. Bacana. Pessoal, não esquece do like, tá? Muito importante que você deixe seu likezinho aí pra gente. E, Roberta, eu tô vendo aqui no chat, o pessoal tá participando bastante mesmo, né? E eu vejo, por exemplo, aqui, ó, o Fábio Leal, lá do grupo GPS de Canoas, no Rio Grande do Sul. O Emerson Garcia fez um comentário que eu já vou ler. O Ronaldo Correia de Ribeirão, seu vizinho, né? O Ronaldo Correia tá aqui. A Lene, já falei, tá aqui também conosco, o Vanderlei. E já saiu, Roberta, o resultado da enquete. Né? Você sabe que a nossa produção coloca aqui no chat uma enquetezinha para você responder, com algumas questões para você responder. O resultado da primeira, só você clicar em cima que é bem facinho de responder. E o resultado da primeira enquete, Roberta, perguntava o seguinte, ó, você sabe qual é o seu estilo comportamental? Essa era a pergunta da primeira enquete. 66% das pessoas responderam que sim. 33% das pessoas responderam que não. Mas lá no final, Roberta, no final da nossa transmissão de hoje, do nosso programa de hoje, eu vou pedir para a nossa produção colocar de novo essa perguntinha aí, para ver se os números ficam mais ou menos parecidos, se alguém no meio do caminho vai mudar de ideia, né, Roberta? Porque talvez tenha alguma informação nova, faça uma avaliação, descobrir o seu perfil comportamental e o estado comportamental também, né, que é importante. E eu queria pedir para repetir nossa produção, nosso diretor, né, Roberta, vai colocar aí no final da nossa transmissão essa mesma perguntinha que agora eu fiquei curioso para saber como é que vai ser a resposta no final. Vamos ver se até o final, né, as pessoas que ainda estão em dúvida já vão conseguir identificar o seu perfil comportamental e seu estado de poder de líder, né, Wagner? Que o que nós queremos é o quê? Essa autoanálise, né? Não tem nada demais eu verificar que eu estou num estado de poder de controle.
né? Até porque eu, sabendo o meu estado de poder, eu posso melhorar em muitos aspectos, né? Isso também o perfil comportamental, conforme você falou, né? Analítico, pragmático. E eu sei também que tem um outro perfil comportamental que eu quero que você fale agora, né, Wagner? Que é o perfil comportamental aqui afável. Que perfil é esse? Ele é bom, ele não é? É muito encontrado aí nas empresas? Fala um pouquinho para a gente. Roberta, bastante. Inclusive, eu já cometi erros, porque daqui a pouco eu vou revelar para o pessoal qual é o meu estado, viu, gente? O meu estado, o meu perfil comportamental, na verdade. Eu vou revelar para vocês, né? Eu queria até fazer um teste aí, se o pessoal quiser colocar no chat, baseado nisso que eu já falei do analítico e do pragmático. Pô, Wagner tá mais para analítico, mais para pragmático, e vamos ver o que vai sair, né, Roberta? Daqui a pouquinho a gente vai responder as perguntas do chat, que tem comentários bem interessantes aqui. Mas só para a gente concluir essa etapa. Roberta, afável, tem bastante gente afável por aí, né? Líderes, membros das equipes, e o afável, ele tem uma característica muito peculiar, que é a questão de emoções. O afável, a pessoa que é afável, que tem por perfil predominante essa característica de afável, ele é um cara que tá tudo bem, né? O mundo tá caindo, tá desabando lá fora, tá acabando, né, o mundo, mas ele continua no ritmo dele, ele continua lá numa boa, né? Ele continua seguindo a vidinha dele no ritmo dele, né? Tá todo mundo correndo lá e ele tá lá na zen, super tranquilo, né? E sabe aquelas pessoas que a gente fala assim, pô, eu tenho que pegar esse cara e dar um choque nele, né? Não é possível, né? É uma característica muito forte, se você reconhece pessoas assim, ou se você é assim, né, de comportamento afável. Então, emoções é uma questão importante para a pessoa que tem esse perfil predominante. Por quê? Essa pessoa, ela se preocupa muito com o que as pessoas pensam dela. Então, por exemplo, mas se eu fizer e se eu chamar o pessoal, será que eles vão gostar? Mas será que eles vão vir? Mas e se eles reclamar? Mas será que tem cadeira para todo mundo? Mas e aí? Mas o que eu vou fazer se alguém passar mal? Sabe essa pessoa que está sempre preocupado com a questão emocional dos outros? É uma característica muito forte de uma pessoa afável. Então, essa pessoa, Roberta, a melhor aplicação que tem para essa pessoa, para esse líder, para essa pessoa, é para equilibrar ambiente. Então, por exemplo, a equipe está lá se pegando, estão se batendo, estão brigando, não estão se entendendo. Um cara afável é um cara que tende, né, a chegar lá e conseguir equilibrar o ambiente, consegue trazer um para cá para conversar, consegue trazer o outro para dar mãozinha, consegue estabilizar a situação, né? Só que, em contrapartida, não gosta muito de trabalhar sob pressão. Não funciona bem sob pressão. Não é um cara que você vai ficar no pé dele, que você vai ficar cobrando ele, que você vai falar alto com ele, que eu estou falando aqui, por exemplo. Né? Essa pessoa não relaciona bem com esse modo de passar informação. Então, um cara afável, você tem que ir na boa com ele, diminui o tom de voz, de preferência falar mais baixo, mais pausadamente, igual eu diminui agora, porque é o perfil comportamental, é o canal de comunicação que essa pessoa compreende melhor. Entende, Roberta? Então, sim, o afável tem essa característica. Lembrando, ninguém é um só. A gente circula por vários, né, por vários desses momentos, né, durante o mesmo dia, por exemplo. Mas você tem, com certeza absoluta, o seu perfil predominante. Então, se você se reconheceu no afável, tá? E Roberta, lembrando que não tem aquele melhor ou pior, tem prós e contras, lógico. Mas aí vai do líder, vai do gestor encaixar essa pessoa numa função, numa atividade que ela desempenhe bem a partir das características. Não adianta colocar um afável para entregar resultado rápido, como pragmático, por exemplo. E não adianta você ir lá para o pragmático e falar, cara, maneira, faz de boa, fala baixinho, não grita, porque ele vai, é o perfil profissional dele, ele abaixa um pouquinho, daqui a pouco ele já subiu. Ele dá uma diminuída no ritmo, daqui a pouco ele está atropelando de novo, tá? Então, essa é a característica do afável. Segue aí, Roberta. Então, e você falando, né, do perfil comportamental afável, aquela pessoa que ameniza conflitos, me veio aqui uma
na cabeça uma consultoria, né, que eu estou fazendo aí essa semana em uma empresa, no qual um dos funcionários ele foi promovido a líder, né? Então, ele vai liderar a equipe no qual ele era colega de trabalho. E ele tem bem esse perfil afável, Wagner, de querer agradar a todos, de não querer falar não, de não querer desagradar os funcionários. Só que como agora ele vai passar a ser líder da equipe, eu estou indo aí 2 vezes por semana, inclusive na quinta-feira estarei lá novamente. Para quê? Para desenvolver nele a liderança, onde ele não vai deixar de ser afável, né? Ele vai continuar sendo uma pessoa agradável, uma pessoa que sabe como lidar com as pessoas de uma forma amigável, só que tem que ter um equilíbrio, né? Então, a partir do momento em que agora ele é o líder dessa equipe, ele tem que ter um equilíbrio entre os funcionários e o equilíbrio entre a empresa, né? Porque senão esse líder afável, ele nunca consegue dizer não. Então, se chegar lá a equipe e falar, amanhã eu vou faltar porque eu preciso resolver isso, aí ele não vai falar não? Ele vai falar, pode faltar? E o que isso vai ocasionar e pode prejudicar a empresa? Então, não é que ele vai sempre dizer não, mas ele pode o quê? Ter um diálogo amigável, falar, olha, amanhã não é um dia bom para você faltar, tá? Amanhã nós temos muita produção, então vamos lá, vamos tirar essas horas que você tem no banco de horas em outro momento. Então, eu estou desenvolvendo isso nele, Wagner, esse equilíbrio, né? Nem muito lá, nem muito cá. Tem que ter um equilíbrio aí, né? Para ele poder atuar como líder da equipe, né? É aí que está a chave, Roberta. É exatamente nesse ponto que está a chave, e daqui a pouquinho, né, que a gente fechar esse círculo, é exatamente nesse ponto. A melhor chave, a melhor estratégia, a melhor chave que você pode virar nesse sentido é conseguir identificar qual é o seu perfil comportamental. A partir disso, você já sabe as suas características predominantes. E você concorda que as pessoas que convivem com você, que fazem parte da sua equipe, que estão liderando junto com você, né, elas também têm um perfil, um desses perfis comportamental? Então, se ela também tem obrigatoriamente um perfil comportamental, um desses 4, por exemplo, que é a metodologia, a linha que nós estamos seguindo aqui hoje, você já sabe como lidar melhor com ela e como promover, a partir disso, o equilíbrio que a Roberta está comentando. Porque, por exemplo, eu tenho o meu perfil comportamental, mas eu preciso navegar pelos outros para que a minha comunicação com a equipe seja efetiva, para que eu consiga me fazer compreender no mundo dela. Então, essa é a chave, Roberto, é conseguir promover o equilíbrio. Sim, e agora, né, até, bom, falando, o nosso chat está lotado, né, o pessoal aqui está dando boa noite, aqui o Guilherme de Porto Alegre, Wagner de Mauá, ABC de São Paulo, tá? Então sejam todos aí bem-vindos ao nosso programa. E agora eu vou falar de um outro estado de poder também. É o estado de poder de vítima. E aí eu falo, será que nós já fomos vítimas? Já nos comportamos como vítimas? Ou já trabalhamos com alguém que tem muito esse estado de poder de vítima? Esse estado de poder de vítima é aquela pessoa em que tudo ela fala que as pessoas estão contra ela, entendeu? Essa pessoa que se mostra como vítima, ela faz com que as outras pessoas resolvam as coisas para ela. Eu não consigo entender isso, eu não consigo resolver esse problema, eu não consigo mexer com um novo sistema de informática, eu não consigo, eu não nasci para isso, né? Então, é muito mais fácil essa pessoa que se faz de vítima jogar para as outras pessoas resolverem do que ela resolver. E o que acontece? Quando a pessoa está nesse estado de poder de vítima, ela encontra muitas pessoas que são os controladores, que gostam de resolver tudo, e que vão lá e pegam o problema dela e resolvem. Então, ela sente isso. Então, essa pessoa vítima, ela acaba
ela vai e encosta no controlador. Ai, que bom que ele é controlador, resolve tudo, eu vou dar para ele resolver. Eu não quero me responsabilizar por nada. E o que acontece? Como que a gente trabalha com uma pessoa no estado de poder vítima? Muita pessoa que tem estado de poder vítima também, Wagner, é porque às vezes no passado dessa pessoa, ela não teve autonomia. Sabe aquela pessoa que muitas vezes ela queria resolver as coisas, mas os pais não deixavam, por proteção mesmo. Não, deixa que eu resolvo, não, deixa que eu faço. Então, essa pessoa, ela passou a não confiar que ela conseguiria resolver sozinha. Né? Então, realmente, às vezes, não é o que eu falo, não é por maldade, não. É porque, como sempre resolveram para ela mesma não acredita que ela possa resolver. Então, para você ajudar uma pessoa nesse perfil, é você dar autonomia para essa pessoa, é trabalhar o adulto nessa pessoa, e é mostrar para ela que você acredita nela e que você tem certeza que ela consegue resolver. Eu fiz isso numa das sessões de coaching de liderança. A nova líder, tinha acabado de assumir, ela falou, Roberto, eu tenho uma pessoa na equipe, né, que inclusive eu lembro que era a mãe da dona da empresa. Olha que situação, tá? A mãe da dona da empresa estava na equipe dessa nova líder. Ela falou, Roberta, ela fala que ela não vai conseguir se adaptar, que ela não vai conseguir fazer o que eu estou pedindo. E aí, logo que ela falou isso, eu identifiquei o perfil vítima. E eu falei, olha, faz o seguinte, mostra que você acredita nela, que ela tem potencial sim para conseguir fazer isso e que você tem certeza que ela vai dar ótimos resultados. Não deu outra, Wagner. Ela fez isso e essa funcionária começou a se desenvolver, começou a resolver as coisas e esse perfil de vítima dela foi diminuindo, porque ela precisava que alguém mostrasse que acreditava nela, desse autonomia e trabalhasse o adulto nela. Olha só que interessante. E aí ela falou, Roberto, você não tem ideia como ela mudou e como ela está trabalhando bem agora aqui junto comigo. Diferente dela chegar, né, Wagner, e bater de frente e falar, nossa, como assim você não consegue fazer? Porque às vezes as pessoas já chegam assim, né, batendo de frente. E se ela fizesse isso, ela ia se fechar mais ainda. Então, olha que interessante, entender o estado de poder da pessoa e saber como trabalhar a pessoa para ela produzir mais e ela se desenvolver mais. Caramba, Roberto, eu estava aqui te ouvindo, né, e pensando o seguinte, eu sou um fã, né, você também, eu sei, né, do desenvolvimento pessoal, profissional constante, né, porque as mudanças são tão intensas e tão rápidas, né, e a todo momento nós temos desafios novos, e ouvindo você falar, eu falei, caramba, olha o tamanho do desafio para as nossas lideranças, para as lideranças do segmento de segurança, de terceirização em geral, né, de conseguir se desenvolver a ponto de aplicar bem essas técnicas, desenvolver bem essas ferramentas, né, porque às vezes a gente fica tão naquela da correria, e a gente passa batido nisso, vai conduzindo do jeito que dá, mas aí o resultado vai ser do jeito que dá também, né? Então, o líder precisa ser um cara muito técnico, um cara com uma visão de cenário, que eu já falei numa outro programa nosso. Tem que ter uma habilidade de leitura de cenário grande para ele conseguir identificar, né, por exemplo, o perfil comportamental de cada um, qual é o modelo de mundo dessa pessoa, qual é o modo que ela interage melhor a partir do seu perfil comportamental. E, além disso, reconhecer qual estado de comportamento que ela está nesse momento. Então, Roberta, nossos líderes aqui têm uma lição de casa intensa para os próximos dias e podem até aproveitar o feriado, né, Roberta? Para colocar isso no papel, andar um pouquinho com isso, fazer pequenas experiências, né, a partir disso que a gente está construindo aqui, e depois voltar aqui no canal ou lá no Instagram do Liderança News e contar para a gente como é que foi. Você não acha, Roberta? Não, eu tenho certeza, Wagner. Eu estou contente porque, olha, eu estou vendo uma outra enquete aqui, ó. Você percebe nesse momento seu estado comportamental
foi lançado agora há pouco, de novo. E agora, aqui no estado comportamental, aí saiu 89% respondeu que sim, que agora que percebe o estado comportamental. Então, eu já fico muito feliz que as pessoas já estão se autoanalisando, já estão verificando o seu comportamento e com isso, com certeza, vão estar se desenvolvendo ainda mais aí na empresa em que trabalham, né Wagner? Exatamente. Roberto, eu quero dar uma lida aqui no chat. Antes da gente trazer aí, eu vou trazer o último perfil comportamental dessa noite, e com certeza você vai trazer o outro também, né? Mais um. Mas o Vanderlei colocou aqui, ó, que a empresa dele implementou a liderança dele no setor de facilities de governança, junto com outros líderes. Depois ele comenta mais embaixo um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo pegar, que aí ele teve bons resultados, né? Ele faz um comentário aqui, não estou conseguindo localizar o complemento, porque ficou dividido, tá? Sim. Mas é bacana. O Emerson Garcia disse que quando estava liderando, pedia sugestão da equipe que trabalhava com ele. E aí isso aconteceu com que ele fosse premiado, né? Que tivessem aí vários prêmios pelas melhorias que foram feitas no posto. Eu vou participar de uma live, Roberto, semana que vem, não é aqui no programa Liderança News, é um convite de um pessoal muito bacana que logo nos próximos dias eu vou anunciar, e a gente vai tratar um pouquinho disso, né, desse comportamento também do líder, das atitudes, de como desenvolver a equipe, de como que o líder, né, conduz essas equipes de trabalho. Então, esse comentário do Emerson aqui me fez lembrar disso. Já vi muitos modelos, o Emerson continua aqui, grandes lições, obrigado. Lênia Guiara, o perfil comportamental do líder é baseado em suas ideias e modelo mental. Sim, né? Dá para dizer que sim, né, Roberta? Mas é interessante que o líder, como a gente está falando, reconheça o seu perfil. Diz, né, na PNL, né, Roberta, você já ouviu essa frase, que o mapa não é o território, ou seja, a sua visão de mundo é importante, né? Ela traz informações importantes, mas ela não é a totalidade do mundo, né? Então, é mais importante você reconhecer isso e saber como articular, né, em todo esse processo, né, Roberta, de comunicação, por exemplo. Sim, sim. Eu aplico aí uma avaliação, né, de perfil comportamental. Então, até essa semana, uma empresa, ela quer que eu avalie 2 funcionários, né, que eu avalie o perfil comportamental dos 2, porque ela está decidindo qual dos 2 ela vai promover a liderança. Então, ela quer que eu analise qual perfil de comportamento deles para demonstrar qual que tem aí, né, um desenvolvimento já ou que vai ser melhor desenvolvido para uma liderança. E, principalmente, nessa avaliação que eu faço, Wagner, eu consigo verificar se é uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, se ela gosta de gestão de pessoas, ou se é aquela pessoa mais fechada, mais técnica, que gosta de trabalhar fechadinho na sua sala, no computador, sem ficar falando com ninguém. Porque tem pessoas que têm esse perfil. Então, a pessoa que tem esse perfil, ela não consegue liderar pessoas. Pessoas nesse perfil, assim, ela vai se dar melhor o quê? Em atividades onde requer o quê? Uma atenção mais detalhada, né? Vamos dar um exemplo. Nós temos muitos especialistas em TI, né? São excelentes especialistas. E eu tenho muita amizade, muitos falam, Roberta, eu fico o dia inteiro desenvolvendo aqui a parte de tecnologia, mas não me coloque para liderar pessoas, para trabalhar com um monte de gente, porque eu não gosto. Tá? E não tem nada de mal nisso, gente. Até porque nós temos que ter os perfis profissionais para todas as áreas. Né? O que seria uma empresa se eu não tivesse a pessoa mais analítica, a pessoa mais pragmática, a pessoa afável, a pessoa que gosta de números e ela gosta de trabalhar ali com planilhas. Então, todos os perfis, tá, são bons para a empresa. O negócio é colocá-los no cargo correto, né? Aí que é o maior problema, que eu às vezes vejo isso desmotivar uma pessoa. Às vezes uma pessoa que é ótima em liderança é colocada numa vaga, num cargo, que ela fica fechada numa sala, sendo que aquela pessoa gosta de lidar com pessoas. Ela se destrói. E quem trabalha com vendas, então, Wagner?
eu colocar quem trabalha com venda, às vezes, fechado numa sala, sendo que essa pessoa gosta de ir para a rua, gosta de vender, entendeu? Então, quer dizer, você destrói o profissional dessa pessoa. Roberta, quando algum tempo atrás que eu estava entrevistando pessoas, né, recrutando pessoas para segurança, para portaria, vigilância, recepção, entre outras atividades, né, eu usava muito essas ferramentas que nós estamos comentando aqui, justamente para isso. Eu lembro que uma vez eu fui contratar um vigilante e eu precisava de um cara, eu estava com uma situação no posto de serviço, que eu precisava cuidar um pouco mais dos detalhes, de alguém que desse uma atenção especial, aquele cara que vai na porta para ver se a porta realmente está fechada, sabe? Não é aquele que só dá uma olhada assim de longe. Então, eu precisava, naquele momento, de um cara mais atento aos detalhes. E aí, numa avaliação desse tipo que você está comentando, que eu também aplicava, né, apliquei na ocasião, eu descobri facilmente, e com o tempo que você vai pegando habilidade, experiência, não necessariamente eu já precisava exatamente dos papéis, né, para preencher o formulário. Na conversa, Roberta, eu já conseguia detectar, né, qual era o perfil comportamental predominante daquela pessoa. E aí era muito fácil decidir. E olha, Roberta, eu estava com uma rotatividade no posto por conta de alguns acontecimentos, e depois que eu usei também essa técnica para recrutar, eu fiquei 4 anos sem trocar aquele vigilante que foi contratado para aquela atividade, para aquele posto, para aquela situação, 4 anos sem trocar o profissional, por conta de ter usado uma técnica como essa, né, de análise de perfil comportamental que nós estamos falando aqui. Então, olha como é poderoso esses recursos que nós estamos trazendo aqui, Roberta. Sem dúvida. E como, Roberta, né, Wagner? E eu queria aproveitar e comentar de uma ilusão de ótica que eu falei com você à tarde, no Zap, que a gente estava lá conversando, programando aqui o conteúdo de hoje, né? Existe uma ilusão de ótica, né? E eu vou agora revelar qual é o meu perfil. Falta um ainda, dizer qual é dos 4 últimos do perfil comportamental, mas eu vou revelar, Roberta, qual é o meu. Eu acho que a galera já sacou aqui, ó. Rafael está comentando aqui, está gostando, o Luiz Wagner, meu xará aqui, o Marcelo Pires também, o Ted lá de São José, Gabriela. Roberta, o meu perfil comportamental, ele tende a ser mais pragmático. E aí, né, ou seja, eu sou o cara do aqui e agora, do vamos fazer, vamos entregar, vamos acontecer, né, para hoje, não é para amanhã, vamos lá, vamos fazer, vamos na massa, né, conte comigo, eu sou esse cara, né, predominantemente. Claro que por conta do meu cargo, das minhas responsabilidades, da minha função, né, eu preciso navegar por todos esses ambientes, eu preciso ser um pouco analítico, eu preciso ser afável em alguns momentos, eu preciso ser o expressivo que eu vou falar já. Então, a minha maior habilidade é reconhecer o meu perfil e saber como lidar com essas pessoas. Porém, Roberta, na ilusão de ótica, que é normal, isso acontece com todas as pessoas que estão aqui hoje conosco, nós tendemos... Por exemplo, eu vou até mudar o jeito de perguntar aqui. Por exemplo, o Robson, vamos ver se o Robson Gonçalves está aí. Eu não sei se ele está ao vivo aí agora, ou se ele foi dar uma voltinha, mas o Robson, por exemplo. O Robson tem um perfil comportamental dele. Se eu perguntar para o Robson Gonçalves agora, Robson, você acha que você trabalha legal? Você acha que você é um bom profissional? O que você acha, Roberta, que ele vai me responder? Ele vai responder sim, né, Wagner? Eu acredito que ele vai falar bem aí das características dele, ele não vai, vamos supor, vamos dizer, todo mundo tem seus pontos positivos e negativos, mas eu não acho que é algo que a pessoa já vai falar assim de imediato, né? É intuitivo, é instintivo você falar, não, claro, eu trabalho bem. Sem dúvida. Mas você concorda que ele está enquadrado em um desses perfis que a gente está comentando aqui agora? Você concorda? Concordo. Que eles têm diferença? Eu concordo e eu acho importante que a gente falar do meu, né? Então, vamos supor, o meu perfil comportamental. Eu acho que, assim, por ser da área de RH, que tem que estar ali sempre equilibrando os comportamentos, as emoções, a maneira de trabalhar, hoje eu me sinto mais no afável, né? Naquela pessoa que trabalha com emoções, mas no equilíbrio, né? No equilíbrio, né? Porque você também tem momentos que não é só passar a mão na cabeça. Tem momentos que você tem que falar o que está errado. Então, eu acho que eu estou mais no afável.
E no poder, estado de poder, Wagner, eu já fui controladora bastante, viu? Lá atrás, alguns anos aí, quando eu fui promovida à liderança, eu fui controladora, porque eu não sabia o que era liderar. Então, eu tinha medo. Então, eu achava que se eu soltasse, as pessoas errassem, eu ia perder a liderança. Então, eu fui bem controladora na época. E depois que eu fiz minha formação em coaching, tudo, eu fui me desenvolvendo. Então, hoje eu já estou num perfil que eu ainda, né, vou falar qual é. Mas eu acho que aí, no caso, né, do Robson, ele tem que estar enquadrado num dos 4 aqui que nós falamos, né? Obrigatoriamente, se ele é desse planeta, né, se ele é um ser humano igual a gente, ele está enquadrado em um desses 4. Sim, e aí, sim. Complementando o que você acabou de trazer, né, e já revelou, né, potencialmente seu perfil nesse momento, a gente tem uma ilusão de ótica, Roberta, de que se eu sou bom, as pessoas que também têm o mesmo perfil comportamental meu também são boas. Também são então, boas. Se eu sou pragmático, eu tendo a achar que os pragmáticos são os melhores. Dá para entender, Roberta, qual é a ilusão de ótica? Sim. Isso não é verdade. Cada um tem o seu valor, cada um vai usar o seu perfil comportamental aplicado, principalmente agora que você sabe o poder que tem, de uma maneira mais otimizada. Então, agora você já sabe qual é o seu perfil comportamental e como você pode aplicar bem esses recursos, mas não quer dizer que o seu perfil é o melhor, que as pessoas que também são pragmáticas são melhores, que os analíticos, porque gostam mais de informação, são os melhores. Né? Isso é uma ilusão de ótica, mas a gente tende a imaginar instintivamente que as pessoas que são iguais a nós são as melhores também. Não é verdade. Por quê? Cada um é bom numa área, cada um corresponde melhor de uma forma, cada um vai se sair melhor em tarefas que correspondem ao seu perfil comportamental. A Roberta acabou de falar. Então, é uma ilusão de ótica que acontece com muita frequência e que a gente tem que se policiar ou monitorar isso, porque não é verdade, né, Roberta? Como você acabou de nos trazer também. Sim, sem dúvida, Wagner. E eu estou curiosa para saber sobre o perfil comportamental expressivo, Wagner. Fala para a gente um pouquinho desse perfil. Eu sei que é o 4º perfil aí que você quer falar, importante. E fala um pouquinho para a gente sobre ele. Roberta, para fechar esse quadrante, que é o analítico, que eu já trouxe, o pragmático, já trouxe, o afável, agora é o expressivo. O expressivo é aquele cara amigo de todo mundo, onde ele chega é só alegria, ele já chega contando piada, ele já chega mexendo com um, já mexendo com o outro, colocando um apelido em um, né, pegando o zap do outro, já está lá nas redes sociais curtindo a foto das pessoas que ele nem conhece ainda. Ele chega na sala, ele já começa a perguntar pro vizinho, viu, qual página que é? O que ele falou? Ele já começa a cutucar o da frente, começa a chutar o de trás. É o cara expressivo, é o líder expressivo, né? Então, é claro, como todos os outros, tem a parte negativa e a parte positiva. Se sua equipe está para baixo, o pessoal não está legal, o pessoal está meio depressivo, brigou, em paralelo com a afável, né? Em paralelo com a afável, ambiente é muito importante para esse cara. Só que a maneira de ele expor isso, enquanto o afável vai lá e fala, gente, calma, relaxem, tranquilo, né? Fiquem em paz, vai dar tudo certo. O expressivo chega lá botando música para a turma ouvir, chamam aqui e fala, cara, vamos conversar, dá aqueles tapão nas costas, sabe aqueles tapão, Roberto? Aqueles tapão que até estrala assim. Então, o expressivo é aquele cara que chega e ele contagia o ambiente com a energia que ele sente, que ele tem, né? Então, claro, tem os negativos, os pontos fracos e negativos desse perfil? Tem, porque é um cara barulhento, é um cara que grita, é um cara que não segue regras, ele vai chegar lá e o importante para ele é estar todo mundo feliz. Se no final deu certo ou não deu, nós vamos discutir depois, mas a galera gostou. Então, esse é o perfil, né, do profissional, da pessoa que é expressiva. Também comete bastante erros, desliza, porque ele não é como ele chega e já vai no meio da galera, naturalmente acaba sendo inconveniente em alguns momentos, né, Roberta? Então, para fechar os quadrantes, analítico precisa de informação,
pragmático, você pode soltar a tarefa na mão dele que ele vai entregar. O afável é o cara zen, não adianta você dar pressão, fala baixinho com ele, deixa ele seguir no ritmo dele. E o expressivo é aquele cara para dar um agito na galera. Então, você tem esses 4 perfis comportamentais, cada um tem as suas habilidades, cada um tem os seus prós e seus contras, e cabe a você, líder, reconhecer o seu e trabalhar sua equipe desenvolvendo o melhor que ela pode estar, reconhecendo qual é o perfil comportamental de cada membro e o estado de comportamento que ele está, que é muito importante para o sucesso nas suas operações, não é, Roberto? Sim, sim, e é bem colocado que os perfis, né, comportamentais dos líderes, talvez você pode passar pelos vários perfis durante o dia, né? Então, claro que um é mais exaltado que o outro, sim, mas o ideal é ter um equilíbrio, né? Porque em certo momento você vai ter que ser mais detalhista, ter informações. Em outro momento você vai ter que dar resultado mais rápido. Em outro momento, você vai ter que apagar incêndio, né? A briga, então você tem que ser o afável, calma. E outro momento, o expressivo. Então, eu falo que o líder, ele passa por todos esses tipos de perfis. Só tem que ter um equilíbrio. Nenhum é mais importante ou menos importante que o outro, né? É ter um equilíbrio e saber trabalhar. A mesma coisa é os estados de poder. Então, eu falei do estado de poder controlador, né, aquela pessoa que quer controlar tudo e é insegura. O estado de poder vítima, né, no qual a pessoa é mais fácil ela não resolver nada, ela entregar para outro resolver para ela. O estado de poder destruidor, que a pessoa não está acreditando em mais nada, né, então ela precisa de um apoio. E o estado de poder agora, que é o 4º, que é o estado de poder de cooperação. O estado de poder de cooperação é aquele líder que faz com que a equipe trabalhe em conjunto, que todo mundo coopere um com o outro, e ele também coopera com a equipe. Então, ele não fica só esperando a equipe trazer os resultados ou a equipe trazer soluções, ele também coopera para isso. Ele motiva a equipe, tá? Ele motiva a equipe a dar resultados, ele motiva a equipe a ter harmonia e trabalho em grupo, e ele também coopera, tá? Então, é um estado de poder de cooperação, que é claro que no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho hoje em dia, é um estado de poder que é mais requisitado, né? Porque todo mundo precisa de todo mundo, né? Ninguém trabalha sozinho, ninguém vai conseguir resultado sozinho, né? Então, a melhor coisa é o quê? A cooperação entre todos eles. Esse estado de poder aí vai dar bons resultados para ambos os lados, tanto para a equipe quanto para a liderança, não é, Wagner? Sem dúvida, Roberta. E olha como é importante, né? Líderes, cuidem das suas equipes, cuidem dessas pessoas que estão com você, antes de entregar o produto segurança, o produto controle de acesso portaria, o serviço, o produto limpeza, conservação. Antes de você entregar tudo isso, você tem uma equipe formada por pessoas que têm cada um o seu estilo comportamental predominante, que estão em um estado comportamental diferenciado, como a Roberta apresentou aqui, e você precisa cuidar dessas pessoas, né? Porque elas são o principal componente, são elas que entregam o serviço que você se propôs a fazer. Então, hoje, Roberta, eu acho que foi muito legal. Ainda dá tempo, viu, Roberta, pelo que eu estou vendo aqui, de deixar like, né? Que eu estou vendo que está faltando uns likezinhos. Alguém já esqueceu de deixar um like aí, né? E, então, assim, dá tempo de você deixar o seu like e olha o compromisso que você, líder, assumiu, né? Quando você decidiu aceitar o cargo lá, que a Roberta foi lá e fez a pesquisa, fez o teste. Você assumiu o compromisso, não é só com você. Você assumiu o compromisso com muitas pessoas que estarão, né, frente aí, tomando a frente nas equipes de trabalho, entregando o serviço que você se propôs, e é muito importante que você cuide dessas pessoas. E, Roberta, queria que você desse uma olhadinha no chat. Você consegue, Roberta, dar uma olhadinha no chat? Consigo. Eu vi que saiu mais uma enquete,
tá? Se você sabe qual é o seu estilo comportamental, já subimos aí para 93% sim. Olha que maravilha. E 6% não. A Lene Aguiar falou aqui que equilíbrio é tudo, que reconhecendo o seu próprio perfil, você saberá respeitar e lidar com todos os outros. É isso mesmo, Lene Aguiar, né? A partir do momento que eu sei o perfil que eu estou e identifico das outras pessoas, eu aprendo a lidar com as outras pessoas de uma maneira diferenciada, porque cada ser humano é de um jeito. Por isso que foi bem colocado aqui pelo Wagner, nós não estamos trabalhando no dia a dia com máquinas só, nós trabalhamos com sentimento, com emoções, com pessoas. Então, o líder hoje, ele tem que saber trabalhar com pessoas. Por isso que é a gestão de pessoas, né? E isso que você falou, Lene Aguiar, é primordial, viu? Roberta, e eu vou revelar um presentinho para esse pessoal que está aqui, que ficou conosco até agora. Já passou bastante gente aqui no programa de hoje, e ainda estamos aqui com uma galera incrível, né? Por exemplo, o Will está comentando aqui, cada dia se preparando aí para ser o líder, já se sente líder. Muito legal, viu, Will? Parabéns, continue aí na batalha. O Fabião está aqui, comentou, conteúdo muito rico, Marcelo Pires também, ótimo comentário da Lene. O Robson, o Robson aqui que eu usei como exemplo, né, Robson, com todo o carinho, com todo respeito aí, ele disse que ele é proativo e tem o perfil analítico, né, ele se considera um cara analítico, então é um cara que precisa da informação, que gosta de ter tudo na mão, gosta de ter por escrito, gosta de ter certeza do que ele está fazendo, porque ele não gosta de errar, né, então é um perfil bastante importante dentro desse cenário. Parabéns, viu? Selma Pereira também está dando boa noite. A Sofia, lá dos Estados Unidos, está aqui conosco. Também não nos deixa só, né, Roberta? Nas quartas-feiras aí. Deixa eu ver quem mais está aqui. Rafael Filho aqui está mandando mãozinha aí, joinha aí para nós. E, Roberta, tem uma surpresa que eu não contei nem para você, que eu vou revelar aqui agora, ao vivo, para todo esse pessoal. Posso contar, Roberta? Opa, já estou curiosa aqui, Wagner. Então, vocês que estão aqui conosco, vocês vão lá no Instagram do Liderança News e coloca lá no direct, aperta lá para enviar uma mensagem para nós. Fala assim, Wagner, Roberto, eu estava lá na transmissão e eu quero receber o material de hoje. Então, vocês vão mandar uma mensagenzinha lá no Liderança News no Instagram para nós e você vai receber o resumo, né, com os principais tópicos dessa transmissão, com os perfis comportamentais e com os estados, né, de comportamento que eu vou enviar e a Roberta vai enviar para você, tá? Então, você vai lá no Instagram, segue, logicamente, o nosso trabalho ali e deixa a sua mensagem que você vai receber um arquivo com esses 4, né, que eu trouxe, 4 perfil comportamental e com os estados de comportamento que a Roberta também trouxe, tá? Então, essa é a surpresa de hoje, para quem ficou até o final e está vendo. Ibragesp chegou aqui, viu, Roberta? Nosso querido Luiz Lima, lá do Ibragesp. Boa noite, viu, Lima? Obrigado aí. Ibragesp fazendo um grande trabalho também na questão de educação corporativa dentro do nosso segmento, né, Roberta? Sem dúvida, né? Com vários cursos, né, Wagner? Vários cursos lá no site, né? Esclarecedores aí sobre diversos temas aí na área de segurança. E é um prazer tê-lo aqui conosco, né? E agradecer a todos que estão aqui hoje, né? Eu sei que também tem aqui o Ricardo que está aqui com a gente, tem o pessoal de Ribeirão Preto, tem aqui de outras cidades, né? Tem o Rafael, está sempre aqui com a gente, né? Em todo o programa eu vejo ele aqui. Temos aqui hoje a podóloga Eliana Santos, colocou aqui ótima abordagem sobre o conteúdo, obrigada Eliana, Aline, Jean, todos vocês, muito obrigado pela presença mais uma vez, lembrando que na quarta que vem, às 8h30, nós teremos mais um programa com um novo tema, então não esqueçam de dar uma curtida aqui, quem não curtiu ainda, aproveita para curtir agora, para que vocês recebam aí, né, as informações do próximo programa, né, Wagner? É isso aí. Roberta, tem aqui no chat também uma janelinha para todo mundo aí clicar
são as dicas de conteúdo do professor Teane Silva, indicação de livros, de leituras, de artigos. Então, você clica lá, você já cai no link diretamente e pode ter acesso a essas informações, esses conteúdos, essas sugestões de conteúdo que o professor Teane Silva está trazendo para todo mundo aí. Então, é isso, né, Roberta? Estamos finalizando o programa de hoje, acho que foi muito legal, muito obrigado a todos vocês que enviaram mensagens, se corresponderam com a gente aqui. Corre lá agora no Instagram do Liderança News para pedir aí o seu bônus, né, o seu conteúdo bônus. E, Roberta, muito obrigado pela sua companhia, foi maravilhosa sua apresentação, sua abordagem de hoje. Quarta-feira, 8h30 da noite, em ponto, estaremos novamente com um tema novo ao vivo para todo o Brasil. Eu que agradeço, Wagner. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Seu conteúdo também foi maravilhoso e é um prazer enorme estar aqui de novo aí com você todas as quartas-feiras, 8h30. Pessoal, boa noite para todos, bom descanso e obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal.